Senhoras e senhores, boa noite. Prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar aqui com vocês. Essa semana a gente vai falar sobre uma palavrinha que tem sido muito falada, principalmente mais recentemente durante essa pandemia, que é a palavra lockdown. O que é o tal do lockdown? Percebam que eu até falei em um dos vídeos anteriores que nós estamos vivenciando uma quarentena meia boca. Eu até entendo as questões sociais que levam a essa quarentena meia boca. Eu sei que muita gente precisa sair para trabalhar, para ganhar um dinheirinho, para comprar o almoço, para comprar a comida, para levar a comida para casa. Ok, não vou discutir, não vou entrar nessa questão. Mas a verdade é que nós vivenciamos aqui no Brasil uma quarentena meia boca. Os países da América Latina, todos vivem uma quarentena muito mais severa, muito mais rígida do que nós vivemos aqui no Brasil. E os resultados disso, e aí fica aí a tarefa para casa, dê uma verificada na quantidade de casos e de mortes em toda a América Latina em comparação com o número de casos e mortes aqui no Brasil, e você vai ver que aqui muito maior o número de casos, muito maior o número de mortes, em grande parte por razão dessa quarentena meia boca que nós estamos vivenciando. E essa quarentena meia boca tem elevado o número de casos. Em algumas capitais, estão decretando o lockdown e outras pensando em decretar o lockdown. O lockdown é a parada total, para-se tudo, né? Não se tem locomoção para nada além do mais absolutamente necessário. Então só trafega na rua, só vai ter trânsito de caminhões, carro, se estiver transitando, moto, se estiver transitando, a polícia vai parar e perguntar onde você está indo. E se você não tiver uma boa desculpa para ter saído de casa, provavelmente você vai ser multado, provavelmente você vai sofrer uma sanção pela sua desobediência ao toque de recolher, ao decreto de ficar em casa. Então percebam que isso obviamente afeta a vida das pessoas e afeta as empresas e as organizações. Afeta muito mais as empresas e as organizações do que já essa quarentena já está afetando. Uma curiosidade, talvez alguns de vocês possam não ter essa informação. Um dos problemas que nós estamos tendo, que as empresas e organizações estão tendo hoje, em termos logísticos, é a drástica redução de voos e de ônibus, circulação de ônibus, principalmente os interestaduais. Muitas empresas se utilizam de voos e principalmente de ônibus interestaduais para fazer o transporte de mercadorias, transporte de carga. Muita gente não sabe, talvez não saiba, mas as empresas de ônibus, por exemplo, elas ganham muito mais dinheiro transportando cargas do que transportando passageiros. Empresas de ônibus não gostam quando chega no final do ano, que tem muita gente viajando, porque diminui, como tem mais mala, mais passageiro significa maior número de malas nos bagageiros, diminui a quantidade de mercadorias que eles podem transportar. Então eles não gostam muito de época de final de ano porque tem muita gente viajando, porque eles ganham dinheiro mesmo no transporte de mercadoria. E com aviões mesma coisa, né? GoLog, Tancargo, eles transportam muita carga, muita mercadoria nos aviões. Falando um pouquinho da consequência desse momento, dessa pandemia que nós estamos vivendo para as empresas e para as organizações, é claro que, e de vez em quando alguém pergunta, né, quais setores vão ser mais atingidos, quais setores vão se dar bem nesse momento. Percebam que empresas ligadas
restaurantes, hotéis, ligados ao turismo de maneira geral, agências de turismo, enfim, vão ter uma queda, já estão tendo um impacto violentíssimo e dependendo de quanto durar esse momento que nós estamos vivendo, temo que muitas não vão sobreviver, porque quanto mais tempo ficarmos parados, a economia fica parada, menor a chance das empresas sobreviverem, principalmente em alguns ramos específicos. Então, restaurantes, hotéis, agências de viagens, tudo que está ligado ao turismo, ao setor do turismo, vai sofrer muito, já está sofrendo e a tendência é sofrer mais, até porque para voltar ao nível anterior da pandemia, a perspectiva aí é que se leve pelo menos 20 meses. Por que 20 meses? Porque quando isso acabar, tu fala, acabou, podemos, tá todo mundo liberado. Você não vai sair por aí passeando, você vai ter toda um novo, falava semana passada do extraordinário mundo novo que nós estamos vivendo e creio que nós vamos viver esse mundo novo por um longo tempo. Claro que tem algumas empresas que não estão sentindo tanto, varejo principalmente de gêneros alimentícios, supermercados e farmácias estão vendendo como nunca. Empresas de logística, eu até comentava em um dos vídeos anteriores, dificilmente alguém vai perder o emprego se trabalha na área de logística. A Recol, por exemplo, só para dar um exemplo, estava contratando até semana passada. Enfim, tem muitas áreas aí que vão, não é que não vão perder funcionários, vão ganhar funcionários, vão ter que contratar pessoas, enfim. Como tudo na vida, alguns ganham, alguns perdem, mas é óbvio que, de maneira geral, essa quarentena ela vai causar muito prejuízo. A gente já está vendo aí nos jornais, nos noticiários, vai ser uma queda drástica para vários setores, para muitos setores da nossa economia, e é óbvio que isso reflete no nível de emprego, isso reflete na saúde financeira dos estados, do país, das cidades, enfim, isso acaba se repercutindo na nossa vida, direta ou indiretamente. Prazer imenso mais uma vez falar com vocês, um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. E reforçando, como sempre, fique em casa, quem puder, fique em casa, quem precisar sair para trabalhar ou para alguma atividade, supermercado, farmácia, enfim, use máscara, se proteja e proteja a você e a sua família. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela paciência, fique com Deus.